Então, vamos lá, né? Vamos para a atividade, né, de monitoramento da aprendizagem. Então, vocês podem estar respondendo no ambiente virtual, no PowerRoom School, ou você pode fazer no gabarito. Tá ok? Então, vamos ver aqui essas questõezinhas. Sou a professora Cirlane, então vamos passar para frente aqui. Então, na primeira questão aqui, a canetinha aqui. Então, na primeira questão, diz assim: polígonos semelhantes são figuras geométricas que mantêm uma correspondência entre seus lados e ângulos. Há entre as afirmações a seguir uma que não podemos fazer sobre polígonos semelhantes. Qual é ela, né? Tem qual dessas alternativas aí não está de acordo com a definição escrita aí, certo? Com a definição sobre os polígonos. Então, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de semelhante para congruente, para você poder entender. Então, às vezes as pessoas dizem que semelhante e congruentes é igual. E não é, tem uma pequena diferença, mas tem. Semelhante, uma coisa semelhante, ela tem o mesmo formato, direitinho, mas os tamanhos diferentes, ou seja, são proporcionais, certo? Então, assim, pode ser uma figura maior e outra menor, mas proporcional. O ângulo igual e ela proporcional. Já uma figura congruente, ela é quando os triângulos, o polígono, eles são iguais em tamanho, certo? E ângulo. Então, o tamanho igual e o ângulo igual. Então, a gente considera, né, congruente, certo? É igual. O semelhante, a diferença é que o semelhante, ele é o formato, se for um triângulo, então um triângulo maior, outro menor e proporcional. Tá? Eles são proporcionais. Então, eles são diferentes nos tamanhos, o semelhante. Diferente no tamanho. E, porém, proporcional. Então, das alternativas aqui, ó, dos polígonos semelhantes são sempre congruentes? Dois polígonos semelhantes são sempre congruentes? A gente tá vendo que semelhante tem uma pequena diferença de congruente, né? Então, o que é que vocês acham? Lógico que não, né? De acordo com a definição, semelhante, né? Ele não é sempre congruente, tá? Então, essa alternativa aí, ela é falsa. Então, já é a resposta, né, da questão, porque as outras alternativas, ela é verdadeira, ó, dois polígonos semelhantes, cuja razão de semelhança entre eles é igual a 1, são congruentes? Sim. Todos os polígonos congruentes são semelhantes? Sim, congruentes são semelhantes. Existe polígono semelhante que não são congruentes? Verdadeiro, né? Tem polígono semelhante que ele não é congruente, ele é semelhante, mas ele não é congruente. Ok? Então, vamos passar para a alternativa 2. Então, aqui não precisa nem eu marcar a resposta, porque a gente já sabe que é a alternativa A. Essa daqui, ó, tá bem simples, certo? De você resolver questão, tá? Essa questão 2, ele pede para você marcar a alternativa na qual os polígonos possuem a mesma forma. Então, quer dizer, a mesma forma, ou seja, a mesma quantidade. Então, qual é o polígono que tá igualzinho aí? Se você observar, deixa eu ver a régua. Esse aqui, ó, ele é igual com algum? Não tem nenhum igual a ele, ó. Ele não é igual a esse, nem é igual a esse. Esse daqui e esse, ó, são iguais. A única diferença é que um tá desse jeito, na horizontal, e o outro tá na vertical. Só isso, a única diferença. Então, a alternativa certa aí seria qual, né? Qual deles seria igual? Só é você marcar. Passa para a questão. Nessa outra questão aqui, ó, você vê aqui, ó, qual coordenada indica a localização correta da roda dianteira do carro? Então, você veja que a roda dianteira do carro, ela tá bem aqui.
né? Roda dianteira do carro tá bem aqui, ó, na letra D. Qual seria o número que tá ligado? Seria o D tá onde, né? Então, nesse aqui, onde é que tá o D, né? E ó o número aqui, ó. Então, qual deles seria a alternativa certa? Então, seria essa aqui, ó. Só você olhar e marcar a alternativa correta. Vamos passar para a próxima. Nessa questão aqui, ele pede aqui, ó. Indique em qual dos pontos A, B, C, D, E ou G a abscissa é igual à coordenada, ou seja, são iguaizinhas a coordenada e a abscissa, certo? Então, você vai estar olhando os dois, né? Então, esse aqui, ó. Se você olhar esse ponto aqui, 0, 1, 2, o C, ó, seria 2 e 1, 2 e 2, né? Aqui, 3, ó. Né? Então, se você for bater o olho direitinho, seria esse aqui, menos 2, e o outro ponto 2, né? Do C, menos 2 ao C, seria menos 2 e 2. Então, não é, sinais diferentes, certo? Se você for olhar, vamos olhar outro ponto aí. Vamos olhar o ponto G. O ponto G seria o que? 0. O ponto G aqui, ó. Seria o que? 0 de x e 6, né? 0 e 6, então não é. Vamos ver outro ponto aqui. Vamos estar olhando outro ponto. Vamos ver o ponto B. O ponto B, a gente tem aí o número 6, né? O quadradinho, se você contar daqui até aqui, vai dar 6, certo? E subindo aqui, se você contar, daria o quê? 6 e 3, né? 1, 2, 3, 6 e 3, certo? 6 e 3, então não seria esse. E assim você vai olhar aquele que der tanto o valor de x quanto o valor de y igual. Então, qual dessas alternativas aqui, né? Qual seria? Então, o C não é, o G não é, o B não é. Esse aqui também não vai ser o B. Deixa eu ver se eu abrir mais aqui para enxergar melhor. O D. Vamos ver o D, ó. O ponto D aqui tá aqui, ó. Aqui. E aqui, ó, se você contar 0, 1, 2, seria 2, né? O D seria 2 e... Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, não seria, são diferentes. 2 e 5, né? Aqui, 2 daqui e daqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, não seria. Ok? Então, não seria. Então, o ponto que seria o mesmo, igualzinho, ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? O A, 4, né? Aqui, se você contar 1, 2, 3, 4. Então, seria o ponto... Vai tudo aqui. Então, nesse caso, seria o ponto o quê? Ponto A, né? Então, qual a alternativa que tem um ponto A aqui? Aí você marca. Deu para perceber? Deu para entender, né? Vamos passar para o próximo. Nessa daqui, ela requer um pouquinho de conta, né? Uma continha maior nessa questão aqui, ó. Determine o valor de x. Ele quer saber aqui... Vamos abrir aqui mais. Certo? Aqui. Ó, ele quer saber aqui o valor de x. Quanto é que vale x? Então, vamos fazer um triângulo menor. Deixa eu apagar aqui para ficar mais para cá. Ó. Vou comparar o triângulo menor com o triângulo maior. Certo? Esses dois triângulos aqui. Então, o triângulo menor seria 2x aqui. Aqui embaixo, no triângulo menor, seria x mais 4. E desse outro lado de cá. Vamos deixar só esses dois aqui, que ele quer achar só x, né? Então, a medida desse lado aqui todo não vem ao caso, não. Então, vamos calcular só esse lado aqui. E no triângulo, então, a gente vai colocar um ao lado do outro para resolver. Então, vamos lá, calculando aqui, comparando, né? Então, eu tenho 2x, certo? Ele vai estar sobre quem? Sobre esse lado aqui todinho, que é o maior. Então, o maior seria 2x
mais 4, mais x, certo? 2x sobre 2x mais x, igual... Eu vou pegar esse outro lado de cá, x mais 4, ó, esse pedaço aqui. X mais 4 com esse pedaço aqui de baixo. Deixa eu apagar aqui para enxergar melhor isso aqui. Apaguei foi tudo. Vamos botar de novo. Vou colocar aqui. Então, eu tinha colocado 2x, né? 2x sobre 2x mais x. Certo? 2x mais x. Igual ao grande agora, né? O outro lado grande. O outro lado grande ficaria x mais 4 sobre esse outro lado aqui, ó. 2x mais 5. Pronto, agora é só multiplicar esse lado vezes esse e esse lado vezes esse. 2 vezes x daria o quê? 2 vezes x, 4x ao quadrado. Tá colocando aqui, depois eu apago lá. 4x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Mais, agora eu vou multiplicar esse 2x vezes o 5. 2x vezes 5 vai dar 10x. Então, já multipliquei esse lado, agora vamos multiplicar o outro lado. Certo? Então, o outro lado ficaria... Vou fazer a continha aqui do lado. Vou fazer uma conta aqui, depois eu apago. X mais 4... multiplicado por 2x mais x. Ok? X mais 4 e 2x mais x, ó. X vezes 4 fica 4x. X vezes x vai ficar x ao quadrado. Multiplicando agora esse com esse, ó. 2 vezes 4 vai ficar o quê? 8x. Embaixo desse, né? Porque letra com letra fica embaixo de locais iguais. E 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado. Agora é só somar. Aí vai ficar... Aqui era mais, tudo mais. 8 e 4, 12x. Não soma, porque a gente não tá multiplicando, né? Isso aqui. Repete a letra. Mais. Aqui vai dar 3x ao quadrado. Certo? E esse valor que deu aqui é a multiplicação desse lado aqui com esse outro lado aqui. Então, essa multiplicação aqui eu vou colocar aqui de lado, ó. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 12x. Certo? Aí, vou organizar aqui. Deixa eu apagar logo esse pedaço aqui. Vou apagar aqui para dar espaço. Apagar aqui também. Para dar o espaço. Essa aqui é um pouco grande mesmo. Vamos lá. Então, agora eu vou organizar. 4x ao quadrado. Certo? Esse aqui. Esse tá no segundo membro, ele passa para cá. Eu troco o sinal. 3x ao quadrado. Certo? Então, já foi esse com esse, ó. 10x. Né? 10x. E esse passa para cá com sinal oposto também. 12x. Igual a 0, porque é uma equação. 4 menos 3 vai ficar x ao quadrado. Menos 2x igual a 0. Equação do segundo grau incompleta, certo? Equação do segundo grau incompleta, né? Nesse caso aqui, aquele conteúdo que a gente viu, que é a equação do segundo grau incompleta, ela tem duas raízes, né? No caso aqui, ela tá faltando o C, ó. Eu tenho o A e eu tenho o B, ó. Ela tá faltando o C. Deixa eu apagar para ficar com espaço. Vamos ver aqui. Vou pegar a caneta. Então, tá, eu tenho o A, que é 1, e eu tenho o B, que é menos 2. Mas eu não tenho o C, então eu vou colocar em evidência, nesse caso aqui, ó, x, colocando em evidência, x ao quadrado vai ser x menos 2x dividido por x vai ficar 2.
igual a 0. O primeiro x da raiz vai ser 0 e agora a gente calcula essa parte aqui. E vindo para cá. X menos 2 igual a 0. X vai ser igual a mais 2. Certo? Então, o valor de x que ele pergunta na questão é 2. Esse é o valor de x que ele pergunta aqui, ó. Determine o valor de... Vou colocar aqui. Determine o valor de x, certo? Então, nessa questão aqui, a gente encontrou o valor de x, ó. O tanto que rumo que deu, né? Aí, você marca a alternativa correta aí. Nessa outra questão aqui, na questão 6, certo? Ele diz assim, um edifício projeta uma sombra de 8 metros ao mesmo tempo que um poste de 12 metros projeta uma sombra de 4 metros. Qual é a altura do edifício, sabendo que o edifício e o poste são perpendiculares ao solo, certo? Então, a gente observar um tá ao lado do outro, né? Então, eu vou fazer o quê? O teoremazinho aqui, não é? Vamos ver aqui, ó. Se você colocar razão aqui, ó. Eu vou comparar esse lado aqui com esse, né? Ó, comparando aqui, ó. 4 com 8. Aí ficaria o quê? 4 sobre 8. Igual, agora esse lado aqui, que é 12, né? Para achar o valor de x. 12 sobre o valor de x aqui, ó. Isso é multiplicar, né? 4 vezes x implica dizer que 4x, certo? Porque 4 vezes x, 4x. E a multiplicação do 12 vezes 8, 96. X vai ser igual a 96 dividido por 4. Quando você dividir 96 por 4, você acha a solução dessa questão. Ou seja, você acha a medida daqui, ó. Certo? Ele quer saber a medida daqui, que ele tem a medida daqui, você vai achar a medida daqui. Só é dividir esse valor aqui. Certo? Vamos passar para a próxima questão. Então, na outra questão, na questão 7, é bem simples, certo? Você só vai observar aqui, ó. Nessa questão aqui, que ele diz assim. Para você achar, localizar, né? Imagina um jogo e tal. Aí ele veja um desses tabuleiros com uma peça desenhada, né? A localização, né? Qual é a localização que tá direitinho. Tem algumas peças desenhadas no tabuleiro que está nas mãos do outro jogador. Veja um desses tabuleiros com uma peça desenhada. Então, a gente vai ver qual vai ser as coordenadas dele, né? Aqui. Deixa eu aumentar aqui para ver melhor. Vou aumentar aqui. Pronto, agora ficou bom. A gente tem aqui, ó. Nesse aqui, no D. No D, o D tá aqui, ó. No D eu tenho o quê? 4, né, ó. 4D. Então, tá aqui a primeira, né? No E, eu vou ter o quê? E3. E3. No F, eu vou ter F4. Tá aqui F4. Então, já esses 3, né? E no outro aqui, deixa eu apagar aqui que eu risquei demais. Deixa eu ver melhor. Pronto. Aí no outro E, tá aqui, ó. Aqui dentro, subindo aqui. E quanto? E5. Ele diz que é E4. Então, não é essa a alternativa. Se ela é essas 3, ó, D4, aqui já não é, ó, porque é para ser 3. D4 é 3, é F3, já não é. Certo? Então, também não é e também não é. Onde vai ter todo, ó, D4, D é 3, é F e é 5. Foi esse aqui que a gente achou. Então, a alternativa certa, ok? Então,
essa aí. Agora vamos passar para outra questão. Vamos ver aqui. Na questão 8, né? Mesma coisa. Ele pergunta qual é o par ordenado que representa a localização da represa. Eu vou só mostrar para vocês identificarem. A represa fica aqui, ó. Tá? Então, qual seria o ponto da represa? Certo? Tá bem aqui, ó, o pontinho da represa. Desce aqui, ó. Se você olhar esse par ordenado aqui e achar uma dessas alternativas. Nesse outro aqui, ele quer a distância, né? A distância é o maior menos o menor. Não é isso que a gente viu na aula passada? Em questões aqui. Então, primeiro vamos ver os pontos, né? Então, nós vamos ter o ponto de A. Vamos identificar aí o ponto de A. Quem seria o ponto A aqui, ó? Menos 3. Não é? Menos 3 e 3 o ponto de A. Menos 3 e 3. E o ponto de B seria 5, certo? Que tá aqui. E 3, 5 e 3. Então, a distância, né? Que ele pergunta aí. Qual é a distância entre os pontos A e B? Então, a distância é só você fazer o quê? A continha. Né? Você vai fazer o quê? 5, no caso seria o de x, né? Aqui, ó. Distância daqui, como tá nesse alinhamento aqui, ó. Abscissa, né? Aí, ó, x e x. Então, eu pegaria o quê? O B, né? Esse valor, o valor daqui menos o valor daqui, né? Na formulazinha que nós vimos na aula passada. Então, a distância seria 5 menos, né? Com menos 3. Esse menos aqui é do número. E esse menos aqui é aquele menos que vem, que seria esse menos esse, ó. Esse daqui menos esse. Só que esse veio com sinal negativo. Então, vai ficar 5, jogo de sinal, menos vezes menos, mais. Então, a alternativa certa é uma dessas daí. É só você somar. Então, a distância de A e B, distância de A e B vai ser igual a isso aqui, né? É só fazer a continha aí, somar. E a última questão. Vamos ver o que ele pede, certo? Observe em que ponto se encontra cada animal. Qual é a coordenada da aranha? Aí você vai olhar onde é que tá a aranha, né? Nessa imagem aí. Deixa eu aumentar aqui só para eu marcar para vocês verem. Pronto. Aqui, ó. Você vai ver onde é que tá a aranha e pegar os pontos da aranha, certo? A aranha tá bem aqui, ó. Aí, qual é o ponto? Lembrando que primeiro vem o valor de x. A aranha é isso aqui, ó. Tá? Aí, só é você marcar. É uma dessas alternativas aí. É uma dessas alternativas aqui, ó. Já mostrando onde é que tá a aranha. Então, vocês só marca lá. Então, é isso aí, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho para marcar. E vocês podem estar respondendo essas atividades, tá? Ou no Palma Home School, ou você faz o gabarito e entrega na escola, tá? Até a próxima.